Os Médicos do Espaço. Roni E. Lima. Agradecimentos. Este livro não dependeu apenas de um esforço de pesquisa e da inspiração do autor. Existiu por trás todo um trabalho de pessoas e de seres extrafísicos que colaboraram para que fosse criada a ambiência necessária ao bom andamento do texto. Os Médicos do Espaço não seria possível sem o estimulante debate de ideias sobre questões espirituais com a psicoterapeuta de vidas passadas Célia Rezende, minha companheira de jornada universal. Agradeço em especial ao meu fraterno amigo Carlos Augusto Rezende Lopes e sua mulher, Eliane Friaça Lopes, que me acolheram em sua maravilhosa residência em Bicas, Minas Gerais, onde mora um Frei Luiz, o que possibilitou que eu escrevesse este livro, na virada de fevereiro para março de 1999. A minha amiga Vera Paturi, a gratidão por ter me ajudado a definir os nomes de alguns capítulos, durante a redação da versão final de Os Médicos do Espaço, em sua casa em Itaipava, em julho de 1999. Gostaria também de agradecer a todos os colaboradores do Lar de Frei Luiz que deram seus depoimentos sobre Luiz da Rocha Lima e sobre detalhes da instituição, em especial a Paulo Rui Portela, que leu os originais do livro e fez importantes observações que me ajudaram a corrigir inúmeras imprecisões, e ao saudoso presidente do Lar, Ronaldo Luiz Gazola, que concordou em escrever o prefácio desta obra. Um abraço especial para o meu amigo Paulo Ignácio de Almeida Filho, que sugeriu que eu escrevesse este livro. Deixo também um carinhoso beijo para Olga Lima, minha querida mãe, que fez o árduo trabalho de transcrever as fitas gravadas das entrevistas e colocou questões fundamentais que me ajudaram a precisar a minha visão sobre fenômenos extrafísicos. Por fim, o óbvio. Independentemente das críticas e observações dos que leram os originais, o texto final de Os Médicos do Espaço, com seus erros e acertos, é de minha inteira responsabilidade. Roni E. Lima. Prefácio de Ronaldo Luiz Gazola, 1935 a 2002. Ex-presidente do Lar de Frei Luiz e ex-secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Muitas pessoas, ao falar em nome do mestre, fazem até prodígios. Mas, se formos a fundo, numa análise racional, vemos que algumas não passam de falsos profetas, usando as coisas de Deus muito mais para os seus ganhos próprios, não só materiais, como egoísticos. O livro Os Médicos do Espaço não entra no rol das publicações que, ao invés de trazer grandes benefícios, incentivam os falsos profetas. A idolatria. Seu autor, o jornalista e escritor Roni E. Lima, não envereda pelo caminho do maravilhoso, das questões míticas. Este livro vai abrir a mente das pessoas para uma visão mais racional sobre o mundo da espiritualidade, que passe pelo crivo da razão. Em seus capítulos, se discute muito a questão das curas feitas através das ações dos médiuns, desmistificando-a. O autor traz esse tema para uma dimensão mais real, mostrando que a cura é mais importante, e acho que isso é um exemplo muito grande para aqueles que enveredam por esse caminho, é a cura do espírito. De acréscimo, é que vem a cura da matéria. Um dos grandes erros que muitos médiuns cometem, quando não tem uma base doutrinária firme, é exatamente querer curar aquilo que o indivíduo ainda não está em condições de receber, que é a cura da doença material. Muitas vezes, esses médiuns não conseguem perceber a relação de causa e efeito da doença, sem entender que o indivíduo deve ter ganhos kármicos para se colocar em condições de, materialmente, receber a cura. Para todos os que desejam saber um pouco mais sobre essa importante obra social e espiritual, principalmente para os que estão chegando e também aqueles que lá já estão, mas numa fase de iniciação, o livro aborda muito bem toda a experiência do Dr. Luiz da Rocha Lima, fundador do Lar de Frei Luiz. Os Médicos do Espaço mostra todo um ciclo de evolução daquela obra, fecha muito bem isso. Ao fazer uma síntese de toda a experiência de vida do Dr. Rocha Lima, reúne fragmentos de cada um dos livros que ele escreveu,
como forças do espírito, medicina dos espíritos e memórias de um presidente de trabalhos. Outra coisa muito importante em Os Médicos do Espaço são os depoimentos colhidos de várias pessoas, que mostram o quanto está impresso em todos nós aquilo que o fundador do lar de Frei Luiz pregou e praticou. Isso é uma coisa fantástica. Deu frutos. O Dr. Rocha Lima procurou escrever uma linha de pensamento em seus livros em que conceitua uma série de questões dentro da doutrina espírita. Ele se preocupou mais, porém, em narrar a sua experiência pessoal. E foram tempos muito difíceis. Mas ele veio construindo a obra, junto com um grande número de irmãos, e sempre nos apontou, e aponta ainda hoje, quando conversa conosco em espírito, materializado ou não, que, para fechar o ciclo, nós ainda temos uma construção fundamental, o Centro de Terapia Holística Dr. Lauro Neiva. Com unidade pronta, a obra atinge um de seus grandes objetivos, que é unir as duas medicinas, a medicina espiritual e a convencional, praticada pelos médicos, os profissionais de saúde. O Dr. Rocha Lima mostra a diversidade das duas medicinas e também seus grandes pontos de união. Elas são completamente diferentes, mas, talvez por essa grande diferença, têm uma complementariedade, se tocam num ponto principal, que é o benefício do ser humano. O fundador da obra sabia que haveria um momento em que desencarnaria. Por isso, tinha que deixar alguma coisa muito bem construída e sólida, para que, ainda que sob a orientação dele e de Frei Luiz no espaço, essa obra não fenecesse, não desaparecesse. Então, ele tomou em seus livros o cuidado de fazer uma narrativa de toda essa experiência. Além disso, quando se ouvem as mensagens que o Dr. Rocha Lima deixou gravadas, de suas palestras, que são quase 1000, nos damos conta de um homem com um conteúdo e um conhecimento da doutrina e das coisas da vida e de Deus numa dimensão inimaginável. Mas ele também sempre dizia para todos nós, e às vezes não entendíamos, que era uma pessoa imperfeita, muito endividada karmicamente. Ora, se era imperfeito e muito endividado, tinha a consciência do ego que ainda existia nele. Esse homem, portanto, não viveu a ilusão, não viveu o Maya dos hindus. Sempre viveu a realidade, e teve muito cuidado para que o seu ego não estivesse presente no que deixou. Se o ego dele estivesse muito presente nos seus escritos, por exemplo, não sei se estes teriam força para a continuidade, para a credibilidade dos que os leem e seguem seus ensinamentos. Agora vem o autor de Os Médicos do Espaço e entrevista várias pessoas do lar de Frei Luiz, o que nos possibilita ter uma ideia mais atualizada da obra, inclusive avaliando os resultados do que o Dr. Rocha Lima plantou, se realmente está dando frutos. Com essas entrevistas, temos uma oportunidade muito grande de ver se estamos assimilando aquilo que ele nos passou e se estamos realmente integrados, fiéis aos seus ensinamentos e sacrifícios. E nesses depoimentos existem algumas coisas que, às vezes, não percebíamos nem tínhamos a sua real dimensão. Os Médicos do Espaço vai ser muito importante para essas gerações novas que lá estão. Principalmente os médiums em desenvolvimento e também aquela multidão ávida de conhecer o lar de Frei Luiz, terem a noção de que o trabalho do fundador da obra evoluiu. Como pretendemos reeditar os livros do Dr. Rocha Lima, vai ser também uma motivação para aqueles que querem ir mais a fundo em suas pesquisas, passando a ler o conteúdo de cada texto escrito por ele. Muitos esperavam que o Dr. Rocha Lima escrevesse livros conceituais, comentando a doutrina. Alguns inclusive não consideravam tão bons seus livros publicados. Mas ele não foi por esse caminho, que é o caminho do ego. Ele era muito inteligente, muito bem intuído e teve uma visão de curto, médio e longo prazos. E o lar está começando a dar frutos, porque na Bahia e mais em 1 ou 2 lugares já existem centros de Frei Luiz. O grupo de Frei Luiz é uma verdade e pode se multiplicar, aliás deve se multiplicar. É preciso se ter humildade para entender isso, porque o que é de Deus não é exclusivo de ninguém,
O que é verdade não precisa ficar cerceado, tem que estar ao conhecimento de todos. Capítulo 1. Seres de luz. Almas gêmeas. Quis o destino que se cruzassem os caminhos do químico industrial Luiz da Rocha Lima e do franciscano Frei Luiz. Com o encontro dos dois em uma reunião espírita, em 1947, quando o frade, falecido 10 anos antes, comunicaria que a missão principal de Rocha Lima seria criar um grupo kardecista para ajudar crianças carentes e órfãs, se desenvolveria, na cidade do Rio de Janeiro, um maravilhoso trabalho social e de cura. Nordestino de Alagoas, morador do subúrbio carioca, Rocha Lima materializou com muito sofrimento e luta o seu sonho do seu mentor espiritual, Frei Luiz, frade alemão que, radicado na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, se notabilizou por sua dedicação à caridade. Construído em um terreno de 92.000 metros quadrados, no bairro de Jacarepaguá, o educandário social Lar de Frei Luiz se transformaria, na virada dos séculos XX e XXI, na prova viva da força de um homem humilde e perseverante em prol do benefício e do amor ao próximo. Com suas sessões semanais para o tratamento de doenças, frequentadas por milhares de pessoas de diferentes níveis sociais e obtendo repercussão nacional e internacional, com matérias na mídia e a visita de pesquisadores de vários países, o lar angariava recursos para manter 200 crianças e 30 idosos. Mas, ao deixar este mundo material, em 23 de outubro de 1995, aos 94 anos, Rocha Lima legou muito mais do que reuniões ecumênicas de base kardecista que, ao misturar ensinamentos do espiritismo, da Umbanda, do hinduísmo e do budismo, entre outros, produzem fenômenos sublimes, como a materialização de objetos e de pessoas desencarnadas. Ele ensinou que a construção de uma sociedade justa depende, antes de tudo, da solidariedade e do investimento no futuro das crianças, dando-lhes base educacional e profissional. Em que pese reuniões luminares promovidas no lar, com a cura até mesmo de doentes terminais, o químico e seus colaboradores mais diretos sempre lutaram muito para manter acesa essa chama do amor universal. Desde o início da caminhada do grupo, no final dos anos 1940, quando menos de 10 pessoas participavam dos encontros, os sacrifícios foram enormes. Em seu livro Forças do Espírito, Rocha Lima relembra quando, para não deixar esmorecer o entusiasmo pela construção de um educandário para crianças, decidiu criar um livro de ouro para coletar contribuições para a construção de sua sede. Ele notava então que, não obstante todo esse maior interesse dos irmãos do grupo pelos trabalhos do centro espiritual, não havia o entusiasmo de alguns deles pela construção de um lar dedicado a crianças. No entanto, desde uma das primeiras sessões espíritas do início do grupo, em 29 de junho de 1947, com apenas 7 pessoas, ficou claro que sua missão básica era de ajuda à infância desamparada. Os trabalhos espirituais serviriam apenas como apoio, para se angariarem recursos e outros tipos de assistência para as crianças. Em mensagem psicografada pelo médium Honório Maciel, o próprio Frei Luiz anunciava: nossa finalidade é a construção de um lar para criancinhas órfãs, desamparadas. Esta obra já se acha estereotipada no espaço, tendo vocês e outros irmãos, que virão integrar-se ao grupo, assumido esta grande responsabilidade e realizá-la, como resgate de suas dívidas passadas. Esperem e confiem em Deus. Vocês ainda verão realizada. Ela está amparada pelo Pai e por Jesus. Curiosamente, o escolhido para cuidar de crianças carentes não teve filhos naturais. Casado desde 1926 com Astéria da Rocha Lima, que desencarnaria aos 76 anos de idade, Luiz da Rocha Lima encontrou na mulher o apoio necessário para a construção do seu projeto maior de vida. Não exigia compensações,
Não experimentava ciúme, não era exclusivista. Rogava somente a felicidade do objeto amado, com a qual se satisfazia. Era mansa como as pombas e prudente como as serpentes. Sempre leal, sincera, amorosa, comedida e possuidora de autodomínio, escreveu ele após a sua morte, em 14 de janeiro de 1982, em decorrência de problemas circulatórios, no livro Memórias de um Presidente de Trabalhos. Entre nós dois existia, como elo inquebrável, a amizade e a gratidão. Eu assisti em todos os momentos, e por empatia recebi todas as suas aflições. Os dois, que se tratavam carinhosamente como Luiz e Astéria, não puderam ter filhos, mas, mesmo antes de adotar uma imensa família de crianças e de velhinhos, sempre deram provas de que tinham no coração um sincero amor de pais dedicados. Recém-nascida, Maria Helena dos Santos Alves da Cunha, 1935 a 2003, a Marilene, foi adotada pelo casal. Na verdade, era a sobrinha de Astéria, filha de sua irmã Carlota Freitas dos Santos. O pai de Marilene morrera quando ela tinha meses de vida. Então, Rocha Lima achou por bem nós virmos morar com ele, para me educar, para ajudar minha mãe na minha criação, diz ela, demonstrando eterna gratidão. Apesar de uma vida apertada, Rocha Lima acabaria adotando uma grande família. Foram morar com o casal não só Marilene, mas outros 4 irmãos de Astéria, Carlota, Helena, Renato e Zeca. Ele carregou a família da mulher a tiracolo, enfatiza Marilene, que tratava Rocha Lima como padrinho. Emocionada, recorda o pai adotivo, muito terno, dando-lhe comida na boca e levando ao cinema, para ver filmes de Tarzan. Ao chegar cansado do trabalho, chamava Marilene e pedia: "Vem, minha filha, vem cá. Seu pai está cansado, vem tirar meu sapato." Depois, vinham as paparicações de um pai que, mesmo com parcos recursos, procurava evitar que faltassem coisas em casa para todos. Aí ele me beijava, me pegava no colo, me trazia chocolate. Ele foi muito para mim. Rocha Lima foi muito para muita gente. Ao lado de Astéria, conseguiu o apoio necessário para enfrentar a árdua tarefa de manter um centro espírita e construir um educandário para cuidar de crianças necessitadas. Ao cumprir sua missão, fornecendo uma rígida formação moral a filhos de famílias com sérios desajustes de toda a ordem, o casal pôde tirar muitas pessoas do descaminho. Um pai que morreu ou abandonou sua casa, deixando a mãe à míngua de recursos, uma mãe indolente e alcoólatra que só sabe bater e explorar os filhos nas ruas, um pai bêbado e violento, de tudo um pouco. Sempre passaram pelo lar meninos e meninas com problemas pessoais e sociais seríssimos. A todos, Rocha Lima e Astéria procuraram dar o exemplo de um casal de pais voltados para o bem. O nome Educandário Social Lar de Frei Luiz, cujo primeiro núcleo só seria inaugurado em 20 de setembro de 1964, numa casa reformada na estrada do Rio Grande, em Jacarepaguá, não veio à toa. Além do seu sentido de fornecer uma base educacional para crianças, Rocha Lima jamais aceitaria batizá-lo de orfanato, pois detestava tratar seus meninos e meninas como órfãos, mesmo que parte não tivesse mesmo pelo menos a mãe ou o pai. Ele nunca gostou que nós disséssemos que isso aqui era um orfanato, lembra o médium de efeitos físicos Ivan Ferreira de Castro, 1933 a 2004. Ele não admitia, falava assim: orfanato não, educandário. As crianças não são órfãs, nós somos os pais, as mães, temos tudo aqui dentro. Então, elas não são órfãs. Até que conseguissem adquirir com a ajuda de doações, em 1962, um terreno com uma casa velha, onde 2 anos depois seria inaugurado o primeiro educandário. Rocha Lima e Astéria se desdobrariam ao extremo para conseguir os recursos necessários para cuidar de suas criancinhas. Uma luta que, na verdade, nunca terminaria.
A partir de 1950, logo no começo dos trabalhos do inicialmente chamado Centro Espírita Irmãos de Frei Luís, o casal perderia suas horas de lazer extraindo nomes da lista telefônica e enviando cartas com pedidos de apoio financeiro para a obra do educandário. Era um trabalho insano e exaustivo, mas necessário e urgente, que exigia de Astéria e de mim qualquer sacrifício, até o das despesas com a correspondência que, às vezes, atingia cerca de 80 cartas em cada remessa postal, relembrou Rocha Lima em suas memórias. O pior de tudo é que as respostas, quando chegavam, eram desanimadoras. E isso arrefecia não o nosso entusiasmo, mas o nosso trabalho pela via postal. Para tentar engrossar os recursos para o educandário, passaram também a vender produtos por comissão. Os dois fizeram então um pacto: jamais tocar naqueles recursos para as constantes necessidades pessoais. Deus, amanhã, nos dará mais, afirmava Astéria. Este lado desprendido, humilde, da mulher sempre cativou Rocha Lima. Astéria não tinha mania de grandezas, não aspirava a riquezas materiais, contentando-se com o que possuía, dizia. Ela destruía a falsa divisão entre trabalho material e trabalho espiritual. Todo trabalho é purificador, se realiza com motivo são e puro. É assim que ela sempre procedia. Tendo amor verdadeiro, era sincera, jamais esperava recompensas. Ela era um doce de pessoa. Boa, nunca abriu a boca para reclamar. Ele enchia a casa de gente, ela estava sempre alegre, sempre satisfeita. Era uma criatura formidável. Fazia comida para o pessoal, agradava a todos, relembra a médium do lar e amiga Eulina Belo Guedes. Mulher de hábitos simples, criada à moda antiga, só foi comprar e usar a sua primeira calça comprida já idosa, por insistência de algumas amigas. O marido revela, em suas memórias, que a mulher gostava de ir ao teatro, ao cinema, de fazer passeios pela natureza. Mas de todos esses gozos mundanos se privou, por questão de mera economia, para iniciarmos juntos o lar de Frei Luís. Os que conviveram de perto com o casal atestam essa opção preferencial pela caridade. Há anos que ele prometia levá-la num restaurante, mas nunca ia. O único acontecimento social que o Rocha Lima costumava ir era o aniversário do Luiz Francisco, o filho da Marilene, recorda a amiga Marina Flesca, que foi médium do lar. Em nome das crianças desamparadas, Astéria chegava a vender em praça pública produtos da fábrica Vichoide, como inseticidas, desinfetantes, ceras, limpadores para várias finalidades e embalagens plásticas. Montada no início dos anos 1960, por Rocha Lima e mais 3 sócios, a fabriqueta serviria por 3 décadas para gerar preciosos fundos para o lar. Íamos sábados e domingos vender produtos da Vichoide, lembra o médium e amigo Eduardo Fructuoso. Eu, ele, Astéria, Mauro e Orlando Arruda. Armávamos uma barraca, na Praça Seca, na Quinta da Boa Vista, no Campo de Santana, com a cantora lírica Cleusa Penaforte, que tinha uma voz boa. Os vendedores éramos nós. O Rocha Lima não aparecia como vendedor, não aparecia de frente. Ficava ali apoiando. Astéria também ficava vendendo, participava muito. A ideia de criação da Vichoide, batizada de Fábrica do Amor, surgiu para o químico em um sonho, em dezembro de 1957. Segundo ele, foi o primeiro grande lampejo de que os prognósticos das entidades que frequentavam o centro espírita começariam a dar certo. Veio-me através de uma visão onírica. Era um quadro que me dava a visão de um químico de estatura alta e corpulenta, que não me mostrava o rosto, mas que me dava a intuição de ser alemão. Simultaneamente, como se fosse uma fita cinematográfica, apareceu-me, com plena nitidez, o nome de um produto químico e tudo quanto, com tal produto, eu poderia fazer e conseguir. E no meio de uma azáfama industrial, uma voz bradava imperiosa e doce:
Pesquise. Com isso, você poderá construir o lar de Frei Luiz. Uma nova vida. Esse amor pelas crianças acabou unindo duas pessoas que, enquanto vivas na Terra, Frei Luiz em Petrópolis e Rocha Lima no Rio de Janeiro jamais se conheceram, mas deram provas seguidas de sua dedicação pelos desamparados e pela busca de um mundo mais harmônico e de paz. Em suas vidas simples, o frade e o químico procuraram não só falar, ensinar, mas, tarefa tão difícil neste mundo povoado de intelectuais e profetas de todos os tipos, praticar aquilo que defendiam, sem que pudesse saber, ao passar a se comunicar com Frei Luiz e toda a sua falange de desencanados, Rocha Lima estaria mudando radicalmente a sua existência, aos 46 anos de idade. Até então, sofria por não contar com recursos suficientes para viver bem, com um emprego de químico que mal dava para cobrir as necessidades da família. Não que tenha alterado seu padrão social, após o encontro com Frei Luiz, pois continuaria o mesmo homem simples, morador de uma casa confortável, mas sem grandes luxos, no subúrbio carioca do Meier. O que mudou realmente foi ter ganho um sentido novo para a vida. Ele usava roupas simplérrimas, camisas largas, de cor claro ou azul. Usava um sapato até meio surradinho. Era um homem de uma simplicidade enorme, diz o empresário Agenor Afonso do Amaral, um dos diretores do lar de Frei Luiz. O Rocha Lima praticava tudo o que falava, não era da boca para fora. Era um homem de vida ilibada, retíssimo, honestíssimo, desligado das coisas materiais, com dedicação total à obra. Ele cuidava das crianças como se fossem seus filhos, acrescenta o médium e coronel aviador da reserva Paulo Rui Portela, a quem o químico tratava como se fosse um filho. Marina Flesca lembra o carinho especial que Rocha Lima dedicava a qualquer criança. Ele era muito meigo, muito brando com as crianças. Até o encontro com Frei Luiz, esse homem simples e honesto andava carente de um sentido para a existência. Ele não gostava muito de falar de si, mas recorda em forças do espírito esses tempos difíceis. Naquele já recuado ano de 1947, minha vida era de lutas e, às vezes, até de desesperanças. Era um trabalho insano, dia e noite, sem que eu experimentasse momentos de proveitoso repouso. Parecia ter se desvanecido em minha alma, pelo desânimo e pelo desassossego, a semente da formação católica que minha amada mãe ali procurara cultivar. Rocha Lima não revela em nenhum dos 8 livros que escreveu, e nem tampouco contou para a filha Marilene, que passou tanto aperto que, num momento em que estava desempregado, chegou a pensar em se suicidar. A revelação seria feita, anos depois, para alguns amigos, como o Manuel Pisani e o psiquiatra Lauro Neiva. O Rocha Lima e a Astéria andavam muito desanimados da vida. Estavam sem parentes, sem emprego, o dinheiro acabando. Então, uma vez ele pensou no suicídio, confirma Elva Coeli de Castro Neiva, 1914 a 2012, a Celinha, viúva de Lauro Neiva. Ele teve uma vida muito difícil. Ignorante ainda das coisas espirituais, chegou a pensar, com Dona Astéria, até em suicídio. Foi quando saiu pela cidade com a intenção de comprar um revólver, acrescenta Paulo Rui. Como tudo na vida, porém, há malhas que vêm para o bem. Segundo ele, ao vagar desesperado por ruas do Rio, viu na vitrine de uma livraria espírita um livro com relato da dolorosa experiência que passam desencanados após se suicidar. Ele comprou o livro e aí começou a despertar para o espiritismo. Ele tomou conhecimento do que era e começou a procurar com amigos um centro espírita para ir. Para Celinha, o livro é que o salvou, por terem visto o que era a vida depois do suicídio. Aí resolveram continuar. As agruras materiais de Rocha Lima o acompanharam desde a infância. Filho do comerciante Manuel da Rocha Lima e da professora pública Maria da Paz Lima, o pequeno Luiz nasceu em 9 de janeiro de 1901 na vila de Boca da Mata, em Alagoas.
2 anos depois, morreria o pai, aos 33 anos, deixando viúva e 2 filhos. Rocha Lima conta em suas memórias o que seria o seu primeiro contato com o espiritismo, relatado pela própria mãe. Embora católica, Maria da Paz falou para o filho que, no dia de sua morte, o marido Manuel incorporou um médium em uma sessão espírita em Maceió. Participava da reunião o pai de Maria da Paz. O médium psicografou então uma mensagem, com a letra de Manuel, avisando sobre a sua passagem para outro mundo e o esplendor da vida espiritual. No dia seguinte, chegava a Maceió um telegrama da viúva comunicando aos pais o falecimento do marido. Poucos anos depois, o próprio Rocha Lima teria, embora ainda sem consciência, sua primeira manifestação mediúnica, de clarividência, ao ver em seu quarto de criança o pai orando de joelhos e depois vindo ao seu encontro, para beijá-lo. Ele recorda que gritou, com todas as forças, o apelido carinhoso pelo qual o conhecia, Papai Cané. Seguiriam-se tempos de muitas necessidades. Rocha Lima relembra, em seu livro Mensagens dos Espíritos pelo Telefone, que, aos 8 anos, chegou a ser mandado pela mãe a Maceió para conseguir dinheiro emprestado com o tio Hipólito Paulio, para que pudessem comprar mantimentos. Mamãe era professora pública no bairro pobre de Jatobá, da cidade de União dos Palmares, também chamada de Imperatriz. Seus parcos vencimentos atrasaram 2 anos, relata, continuando, a despensa, que ela sempre conservou abundante, estava vazia de gêneros. Mas ela não se afligia nem se desesperava. As lembranças que ele tinha da mãe revelam uma mulher dedicada não só aos 2 filhos, mas a outras pessoas da comunidade. Embora muito católica, era uma médium dotada de grande sensibilidade, pois tinha visões e premonições, costumando visitar, com amigas, pessoas enfermas, vítimas da varíola, para cuidar e orar por elas. Essas visitas e rezas marcaram a imagem que teria da mãe. A amiga Marina conta que, a exemplo de Maria da Paz, Rocha Lima lembrava-se sempre da oração Ave Maria. Ele dizia para a médium, olha, minha filha, não se esqueça da importância da oração da Ave Maria, às 6 da tarde. Minha mãe nos tratava assim. Mãe dedicada, preocupada com o futuro dos filhos, Maria da Paz fez questão de colocar Rocha Lima no colégio secundário, em Maceió, e depois no Liceu Alagoano, para que terminasse os preparatórios para a faculdade. Mas como naquele tempo não havia curso superior em Maceió e com as dificuldades crescentes da mãe para que o filho estudasse fora, Rocha Lima decidiu optar pela carreira militar. Tínhamos 14 anos e o curso secundário terminado. Menino pobre, não poderíamos mais sacrificar nossa mãe, afirma em suas memórias. Em 1915, partiria então de navio para o Rio Grande do Sul, para morar com um tio do exército. Seria a última vez que veria a mãe com vida, pelo menos encanada, já que, muitos anos depois, teria a emocionante experiência de reencontrá-la em reuniões de incorporações mediúnicas e também de materializações espirituais. Sua mãe morreria em janeiro de 1929. Apesar da intenção inicial de seguir a carreira militar, Rocha Lima acabaria vindo para o Rio de Janeiro, então capital da República, um ano depois de deixar a terra natal, para estudar Química Industrial na Escola Politécnica. Embora não tivesse se tornado militar, carregaria por toda a vida um senso de disciplina de dar inveja a qualquer bom oficial, acordando cedo, por volta das 5 horas, e sempre cobrando com rigor o cumprimento das orientações para o desenvolvimento das atividades do lar de Frei Luiz. Por outro lado, naqueles anos 20, não pareceu tocado, como estudante, pelo germe das lutas políticas que sacudiam o país, com o início de movimentos militares e civis pela queda da carcomida estrutura da República Velha. Amigos que o acompanharam na segunda etapa da vida, quando despertou para o espiritismo, o descrevem como alguém que tinha uma visão do Brasil,
mas sem grande interesse por discutir o dia a dia da política, as consideradas importantes questões nacionais. O único programa de televisão que gostava de ver era o jornal, depois ia dormir, recorda Paulo Rui. Ele não gostava de política. Espírita e cristão, sempre olhava as pessoas pelo lado cristão da coisa. Ele nunca se meteu em política, nunca fez pregação política, mas falava, tinha posições como cidadão do Brasil. Não tinha nada nem de esquerda nem de direita. Era cristão, seguia o evangelho. Lia jornais, estava sempre por dentro da situação nacional e internacional, e analisava espiritualmente a situação do país, sempre analisando pelo lado espiritual. Nas votações, votava naquele que achava que estava mais próximo do destino espiritual do país. Mesmo sem nunca ter demonstrado qualquer pendor para o socialismo ou outros ismos, chegou a afirmar, em uma de suas inúmeras palestras como presidente do Lar de Frei Luís, que Jesus Cristo praticou o verdadeiro socialismo na Terra. No entanto, embora não tenha revelado uma visão mais politizada sobre a necessidade de se mudarem as estruturas e relações de poder da sociedade, um dos requisitos para se construir um país mais justo, Rocha Lima ensinou, com seu exemplo de vida, algo fundamental, base de qualquer transformação: devemos, desde agora, plantar o amanhã. Ficar só falando e teorizando, à espera de um mundo melhor, é muito pouco. Uma mudança cultural e social profunda, demonstrava ele, só será alcançada se, no presente, mesmo diante de todas as dificuldades, praticarmos uma reforma interna, ética e moral, abrindo nosso coração para aceitar e respeitar a diferença nos outros, em busca da harmonia, da cooperação e da ajuda ao próximo. O que a humanidade de hoje necessita, mais do que tudo, é de santos da rua, santos da praça pública, santos dos escritórios, santos das fábricas, da política, homens que se guiem por um código absoluto de honestidade, homens que possuam a visão clara do eterno, a experiência do infinito, a permanente comunhão com Deus, e, ao mesmo tempo, vivam a vida normal do homem comum, interessando-se vivamente por tudo que pertence à vida normalmente vivida, escreveu em Frei Luís, o operário do Brasil. Em seu livro Mensagens dos Espíritos pelo Telefone, no capítulo Paz e Amor, ele deixaria pistas do que compreendia sobre a luta que devemos empreender para ajudar a construir uma sociedade mais equilibrada e igualitária, ao reproduzir citação do escritor Raul Montandon em seu livro La paix et la protection des animaux. O problema da paz nunca se dirá o bastante. Trata-se mais de um problema moral e espiritual do que de um problema econômico e político. São menos as instituições humanas que precisamos mudar, senão o coração mesmo dos homens. A causa do mal, eu a vejo neste egoísmo profundo que, quase todos, trazemos ao nascer e que nos faz apressadamente encarar todas as coisas de um ponto de vista pessoal. Em virtude disso, é preciso lutar, e lutar sem cessar, contra o mal essencial, a fim de substituí-lo pelo seu antídoto, o amor. São palavras que denotam a formação cristã de Rocha Lima e podem causar ojeriza a qualquer um que se ache um intelectual de esquerda, avesso a discursos religiosos. Mas uma boa leitura, sem preconceitos, revela algo essencial, em geral menosprezado pelos ditos pensadores: a importância de as pessoas viverem com simplicidade, humildade, sem arrogância, combatendo a vaidade, para provar, não só com fáceis discursos, mas na prática, que são capazes de transformar radicalmente o seu dia a dia e, só assim, o mundo. Essa foi uma das lições de Rocha Lima. Talvez um dia, sem os preconceitos que só atrasam a construção de uma nova ordem social no planeta, a maioria entenda a profundidade de demonstrar em atos um ensinamento filosófico que, à primeira vista, pode parecer simplório. Não faça aos outros aquilo que não deseja que façam a você. Essa busca do equilíbrio pessoal e social,
que passa pelo que se chama de amor universal, começaria a ser despertada no coração de Rocha Lima por volta dos seus 20 anos, numa época em que não encontrava mais sentido em sua antiga formação católica familiar. Pessoas que conviveriam com ele no lar de Frei Luiz, como o médico e médium José Carlos Martins, contam que o então estudante de química havia se tornado agnóstico. Em 1923, porém, começaria a ser plantada a semente de sua futura entrega aos fenômenos do chamado mundo espiritual. Em 9 de agosto daquele ano, quando fazia experiências na escola, Rocha Lima foi vítima de uma explosão, queimando-se gravemente. Ainda sem ter consciência, mas já demonstrando capacidades mediúnicas, ele recorda, no livro Forças do Espírito, que na véspera do acidente tivera um pressentimento de que algo de grave lhe aconteceria no dia seguinte. Em seu relato, ele relembra os meses de sofrimento, na solidão da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, durante os quais, algumas vezes, se indagava, que misteriosa paciência seria aquela, de se portar bravamente diante do infortúnio e da dor, em se tratando de alguém que se mostrava tão cético ante o destino. Em meio a tantas reflexões, começaria a imaginar que a vida teria liames com a morte, que uma e outra talvez fossem fases de um processo cósmico e eterno de imortalidade das criaturas na perpetuação dos seres pela vontade do Criador. No entanto, aflito, angustiado com toda aquela situação, se questionava, mas quem me demonstraria? Quem me convenceria disso? Essa indagação nova e torturante em sua vida só seria respondida mais de 20 anos depois, em 1947, quando se encontrou com Frei Luiz, santo de Petrópolis. Embora tenha passado a maior parte de sua vida no mundo material carregando um sentido em seu coração, Frei Luiz também enfrentou momentos difíceis. No livro Frei Luiz, o Operário do Brasil, Rocha Lima recupera inúmeras passagens da vida do frade, desde que chegou ao Brasil, vindo da Alemanha, em 10 de julho de 1894. Seu exemplo de vida marcou época em Petrópolis, cidade serrana a 70 quilômetros da então capital federal, para onde acabou sendo enviado por seus superiores. São relatos colhidos com pessoas que conviveram de perto com o frade, em Petrópolis, ou retirados da biografia Frei Luiz, escrita pelo amigo Américo de Castro, editada em 1942 pela editora Vozes, e do livro de Memórias 8 Décadas, José Olímpio Editora, da escritora Carolina Nabuco. Seus contemporâneos falam de uma vida humilde, de dedicação ao próximo, seja rico ou pobre, e enfrentando muitos problemas, como inveja e ciúme, de seus pares da igreja. Durante quase 30 anos, gozei de sua amizade carinhosa. Habituei-me a vê-lo sempre correndo pelas ruas, apressando sem atender a qualquer chamado, sempre em busca de dores para aliviar, escreveu Carolina, afirmando que Petrópolis tinha no coração, do veranista mais ilustre até o último rústico dos morros. Encravada em uma região montanhosa de clima agradável, essa cidade também conquistou o coração do frade. Ainda na Alemanha, ele havia sonhado com uma localidade onde iria morar grande parte de sua vida. Ao chegar em Petrópolis, ficou encantado, percebendo que suas montanhas correspondiam à cidade com a qual sonhara. Dotado de capacidades mediúnicas, como premonições e poder curativo, de dores de cabeça e de outros males, com aplicação de passes, Frei Luiz era castigado por colegas de batina, que o acusavam de espírita. No entanto, ao morrer em 8 de abril de 1937, aos 64 anos, o frade arrastou uma multidão ao seu velório e enterro, numa demonstração clara do quanto era querido pela população da cidade. Nascido em Marienfeld, aldeia da Westfalia, na antiga Prússia, em 29 de junho de 1872, Frei Luiz se chamava Theodor Henrique Henke. Com a morte do pai, um mês após o seu nascimento,
O pequeno Teodoro passou a ser cuidado pela irmã mais velha, Gertrude. Autoritária, gostava de manter a disciplina do irmão à base de cruéis varadas. Ao se decidir pela vida religiosa e receber o hábito de franciscano e seu novo nome, Frei Luís foi mandado para o Brasil com mais 51 frades, aportando na Bahia em 1894. 2 anos depois, por pouco não morre, ao contrair febre amarela, depois beriberi e, em seguida, tuberculose. Relata Rocha Lima que um velhinho entrou então no convento de São Francisco, em Salvador, e deu-lhe um frasco com um líquido esbranquiçado, afastando-se em seguida. Surpreso, imediatamente Frei Luís o procurou para mais esclarecimentos. Mas aquele homem, cuja entrada ninguém registrara no convento, havia desaparecido. O frade bebeu aquele estranho remédio e se curou. Talvez viesse desse episódio seu posterior interesse por ervas medicinais. Estudioso da flora brasileira, junto a matutos e fazendeiros, Frei Luís costumava curar alguns males do corpo com ervas, raízes diversas e capins, como cidreira, que ele batizou de capim de Santo Antônio. Curado, Frei Luís ainda faria uma breve passagem por Olinda, em Pernambuco, para acabar chegando, em 2 de janeiro de 1900, ao Rio de Janeiro. Em 4 de março, já em Petrópolis, realizaria o grande sonho de sua vida religiosa, celebrar a sua primeira missa, o que ocorreu na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Realmente, o dia 4 de março foi e será o dia mais feliz de toda a minha vida, escreveu em uma carta para parentes. O que é tudo neste mundo em comparação ao sacerdócio? Nada, realmente nada. Na chamada cidade imperial, finalmente criaria raízes, sendo adorado por inúmeros fiéis católicos, a quem costumava tratar de filhinhos e filhinhas. No entanto, por pequeno período, de cerca de 1 ano, ainda sairia de sua amada Petrópolis. Enquanto, em outro canto do país, o bebê Rocha Lima nem tinha aprendido a caminhar, Frei Luís seria escolhido, em janeiro de 1902, vigário da freguesia de Bicas, no estado de Minas Gerais. Então uma importante região produtora de café, Bicas acolheu Frei Luís na residência do casal Octaviano Pinto de Rezende e Rosalina Moreira de Rezende, onde moraria num simpático quarto com janela para a rua principal do vilarejo. Ali, muito querido por todos, chegaria a ser tratado como integrante da família, possuindo até mesmo xícara de café com seu nome gravado. Naquela casa, no início do século XXI, Frei Luís ainda marca presença, em fotos e comentários sobre a sua estadia. É curioso como a vida dá voltas, possibilitando encontros inesperados. Quando em Bicas, Frei Luís batizou a pequena Célia Moreira de Rezende, filha do comerciante de café em grãos Octaviano e de Rosalina. Muito tempo depois, já nos anos 1960, o marido de Célia, o engenheiro Armando Ramos e Silva, viria a se tornar um dos principais médiuns de efeitos físicos do lar de Frei Luís. Para os espíritas, não existem coincidências. Há uma série de pessoas encarnadas e desencarnadas que formam uma grande teia e vivem a se encontrar em diferentes encarnações, em situações boas ou más, mas sempre numa caminhada visando ao aprimoramento moral e ao equilíbrio energético de cada um. Ao retornar de vez para Petrópolis, como secretário do bispo Dom João Braga, Frei Luís se notabilizaria pelo seu jeito manso de falar, sua caridade extrema com os mais necessitados, seu amor pelas crianças e, a exemplo de Francisco de Assis, pelos animais. Gostava de fumar charutos e costumava escrever artigos para jornais. Em 1911, sob o pseudônimo de Lírio do Vale, traduziria do alemão o romance Josefina, de Franz von Seeburg. Escreveria ainda o livro A Vida e o Culto de Santo Antônio, sobre a obra do seu protetor espiritual, Santo Antônio de Pádua. No púlpito, orava com dificuldade, devido a um grave acidente de carro em 1914,
que o deixara com uma cicatriz na testa, uma pequena deformação no nariz e dentes quebrados. Condescendente, longe do radicalismo de muitos clérigos, tinha uma visão aberta das pessoas. Uma senhora que o conheceu, identificada por Rocha Lima como FVP, declarou em entrevista que, a certa altura, confessou para o frade que se tornara espírita. Com seu olhar penetrante, Frei Luís respondeu: "Não faz mal, minha filha. Tudo é bom diante de Deus, quando só colimamos a verdade e a caridade." Aliás, esse seu lado, digamos assim, ecumênico, foi motivo de perseguições. Essa mesma senhora conta que, certa vez, Frei Luís visitou uma mulher que vivia atacada por um espírito. Até que um dia o frade esteve com ela e, numa sessão de exorcismo, falando com sua brandura, muito amor e humildade, doutrinou a entidade amargurada. Tratava-se de um avô da mulher, que disse não estar em paz porque escondera, atrás de um quadro na sala, seus contos de réis, que queria que fossem distribuídos entre os pobres. O frade encontrou dinheiro e a mulher se acalmou. Mais tarde, sabendo daquele encontro inusitado para os padrões conservadores da igreja, Frei Luís acabaria colocado a pão e água pelo seu superior no convento do Sagrado Coração de Jesus. Outra mulher, conhecida como Zita, afirmou que era muito difícil chegar até Frei Luís no convento, já que os frades cerceavam as visitas. Ali, ele era maltratado, perseguido e invejado. Outro amigo, A.G., confirma que os frades, acusando-o de espírita, dificultavam seu convívio com os que o procuravam. Frei Luís tinha se tornado famoso por suas premonições, e isso não podia ser admitido pela hierarquia católica. Segundo A.G. relatou a Rocha Lima, sua irmã Iracema Gruneva encontrou-se um dia, ocasionalmente, com Frei Luís, pedindo a sua bênção. Sem pestanejar, o frade lhe disse: "Você está sofrendo de terríveis dores de cabeça. Vou curá-la para toda a vida." Aplicou-lhe então passes na cabeça, como fazem médiuns em centros espíritas, e a dor misteriosa desapareceu. Há outros relatos sobre situações em que Frei Luís aparecia, inesperadamente, para confortar pessoas que naquele momento precisavam de apoio, de conforto espiritual. A escritora Carolina Nabuco recorda em suas memórias que o frade era uma figura de caridade heroica e de magnetismo incomum. Segundo ela, o amigo tinha antenas para receber misteriosamente não só o sentir alheio, mas acontecimentos por telepatia. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando chegou sem avisar a uma casa onde havia uma pessoa morrendo, afirmando: "Senti que as filhinhas estavam aflitas e precisavam de mim." Caso parecido, acrescenta a amiga, foi o de um caçador ferido e caído em lugar ermo. Ansiava pela presença de um sacerdote, quando Frei Luís surgiu a seu lado. Contam também alguns contemporâneos que provocava dissabores no convento a sua mania de distribuir entre os pobres as gordas esmolas que recebia. Numa manhã chuvosa, passava em frente a uma sapataria com suas alpargatas velhas, corroídas. Ao olhar para os pés encharcados do frade, o comerciante lhe deu um par de sapatos novos. Logo depois, ao encontrar um conhecido pobre com sapatos velhos, os dedos saindo para fora, Frei Luís de pronto lhe presenteou o novo par que acabara de ganhar. Apesar dos contratempos, era incapaz de tomar atitudes negativas, de perseguição contra qualquer um que fosse. Em 11 de dezembro de 1931, na porta do convento, Frei Luís sofreu um atentado à bala. Antônio Mário Ansen disparou um tiro a queima-roupa nas suas costas. Conta o biógrafo Almérico de Castro que, ao ser levado para o hospital em estado grave, o frade recomendou, com paixão para o Facinora. Dizia-se na época que Antônio Mário frequentava as sessões de quimbanda. Para Rocha Lima, como Frei Luís combatia as bruxarias, reuniões que alguns chamam de baixo espiritismo é provável que o criminoso o tenha atacado por estar atormentado por obsessores espirituais. De fato,
Muito tempo depois, já desencarnado, o espírito de Frei Luís transmitiria a mensagem, em 23 de junho de 1986, confirmando ter sido vítima de um trabalho de bruxaria. Não há o que estranhar nessa visão. As pessoas que lidam com trabalhos espirituais sabem muito bem que, a exemplo de nossa vida aqui na Terra, é constante a luta das forças do mal contra aqueles que querem o bem, o amor, a interação fraterna e comunitária. Em diferentes dimensões energéticas que cercam o planeta e também em nosso mundo material, seres extrafísicos vibrando em sintonia energética negativa estão sempre procurando meios para separar, criar conflitos. Assim, nada mais natural do que pessoas encarnadas que lutam pelo bem, pela solidariedade humana, como Frei Luís, sejam vítimas de ataques de entidades espirituais pouco esclarecidas. Ataques que, como veremos mais adiante, podem ser invisíveis, até mesmo com a produção de doenças no corpo físico, ou mesmo diretos, utilizando pessoas desavisadas, que passam a ser controladas por espíritos obsessores. E muito mais atacados são aqueles que, a exemplo do frade, desenvolvem suas capacidades mediúnicas, usando-as para ajudar a construir um mundo mais harmonioso, e que por isso mesmo passam a contar com mais proteção espiritual. Se, por um lado, o biógrafo oficial do frade relata que ele combatia com tenacidade os espíritas, sem aparentemente diferenciar as graduações dos que participam de vários tipos de reuniões, o que é um erro comum dos leigos no assunto. O mesmo Américo de Castro cita um episódio que revelaria de vez o lado mediúnico do amigo. Frei Luís não só predizia a hora exata de certos falecimentos, como foi avisado do momento de sua própria morte. No momento solene em que celebrava o santo sacrifício, revelou-lhe o Senhor a data escolhida para o término de seu apostolado terrestre, sustenta o biógrafo. Segundo ele, Frei Luís guardou reserva sobre essa revelação, mas os que o visitavam com mais frequência notavam que ele lhes falava com maior ternura e emoção do que de costume. Algo que parecia até natural, pois sofria do coração e, cada vez mais cansado e andando com dificuldades, era visível o progresso da doença. O biógrafo afirma que, poucos dias antes de morrer, uma senhora abordou Frei Luís na rua e pediu que ele fosse até a sua casa, em 9 de abril, para a entronização do Sagrado Coração de Jesus. Com um sorriso triste, o frade respondeu, sem maiores explicações, que seria impossível atender ao seu desejo. Após a senhora pedir a um chofer para seguir com o automóvel, ele se sentiu angustiado, por parecer que havia faltado à caridade, e acabou revelando por que não poderia comparecer. Neste dia serei enterrado. No sábado 10 de abril, o tradicional jornal da cidade Tribuna de Petrópolis estampava em manchete de primeira página: foi uma perda irreparável a que vimos de sofrer, pois somente Frei Luís sabia fazer o que fazia em benefício do próximo. Com o coração cada vez mais fraco, o frade desencarnou à meia-noite do dia 8 de abril. Diferentes relatos falam que de 2.000 a 5.000 pessoas acompanharam o velório e o enterro do amado frade. Respeitado em Petrópolis por anônimos e poderosos, Frei Luís acabou tornando-se nome de rua. Mas sua obra maior ainda estava por vir. Ao passar para o plano astral, começaria a pavimentar a construção do lar de Frei Luís. Encontro marcado. Após a morte do franciscano, transcorreria ainda uma década até que o químico industrial Luís da Rocha Lima estivesse preparado para receber a importante missão de continuar, no mundo material, a obra de Frei Luís. Corria o primeiro semestre de 1947. Ganhando pouco, com dificuldades para cuidar da família, um dia Rocha Lima recebeu o telefonema do tio com o qual havia morado no sul do país, o general de exército Otaviano Silva. Embora de formação católica, o general acreditava no espiritismo e falou para o sobrinho que, possivelmente, haveria algo de estranho, do plano espiritual, que entravava sua prosperidade. O tio disse então que,
Naquela noite, um amigo iria até a casa do sobrinho, para procurar ajudá-lo espiritualmente a vencer na vida material. Rocha Lima conta, no livro